Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este canal, aqui onde desbravamos o mundo da esfera extrajudicial, onde desbravamos matérias referentes ao inventário extrajudicial e como proceder esse inventário em 21 dias no cartório de notas, um inventário extrajudicial. Eu me chamo Jonathan Taborda Leal, sou oficial designado no tabelionato de notas, registro de imóveis e protesto de títulos desde 2014. Sou formado em Direito desde 2013, casado, pai da Antonella, e com toda essa bagagem, com toda essa carreira que eu trouxe até aqui, até a data de hoje para vocês, sobre matérias referentes ao cartório, eu compartilho desse conhecimento com cada um de vocês, buscando melhorar a cada dia mais a sua advocacia extrajudicial. Se você também não tem uma afinidade com esse direito, não tem uma afinidade com os serviços prestados pelo cartório, presta muita atenção, porque aí tá a deixa para você buscar crescer a cada dia mais os seus honorários dentro da sua advocacia. Então hoje eu trouxe um assunto muito bacana que você precisa entender o que é a matrícula do imóvel para realizar o inventário. Já falamos aqui de matrícula de imóvel, já falamos de posse, já falamos de muito assunto neste canal, mas hoje eu trago um assunto específico da importância de você entender esta matrícula do imóvel. Mas qual a diferença? Você vai me perguntar assim, qual a diferença, Jonathan, de matrícula e escritura? Qual a diferença? Eu comparo sempre da seguinte forma. Quem me acompanha sabe que sempre faço a comparação. Geralmente a certidão, a matrícula de um imóvel, ele equivale como se fosse a certidão de nascimento sua. Cada uma tem a sua, cada matrícula tem a sua, cada imóvel tem sua matrícula própria, cada pessoa tem sua certidão de nascimento própria. Então aqui eu trago aqui esta comparação, essa brincadeira, dizendo que cada imóvel tem sua certidão de nascimento, cada imóvel tem sua matrícula e ela é única. Tem um número de ordem, tem sua descrição, tem todos os dados que a gente vai observar nesta aula de hoje. Escritura, o que é, Jonathan? Escritura é um contrato que é formalizado diante de um tabelião da vontade das partes. O tabelião atesta a vontade das partes. Eu quero vender e o fulano de tal quer comprar o meu imóvel. Então, o tabelião vai confirmar aquela vontade das partes, pois ele tem fé pública para realizar esses atos. Então, ele vai afirmar, vai confirmar, vai se tornar público a vontade que você tem, dar para o seu cliente de vender o seu bem, de fazer uma escritura, uma ata notarial, de realizar uma confissão de dívida, de realizar, enfim. Como diz um grande amigo meu, a escritura aceita tudo. Tudo você pode fazer na escritura. Porém, claro, tem as formalidades, tem os requisitos legais, algumas coisas que são ilegais não podem ser realizadas na escritura. Mas tudo que é legal, não infringe lei, pode ser realizado através de escritura pública. Um entre parênteses aqui, ata notarial é um assunto muito bacana, mas porém eu vejo alguns advogados utilizando de forma incorreta a ata notarial. Realmente fazendo o seu cliente gastar dinheiro com uma ata notarial que às vezes não é necessário. Então tome muito cuidado, leia sobre o assunto, que eu sempre dou essa comparação. Se eu falo que essa parede é preta, se você falar para mim que essa parede aqui é preta, eu, tabelião, não posso atestar que ela é preta, porque para mim ela pode ser de outra cor, ela pode ser verde, pode ser... Enfim, eu não posso fazer um juízo de mérito sobre aquela matéria. Eu já realizei ata notarial que era para
o cliente queria que eu constatasse se a máquina estava funcionando ou não estava funcionando. Porém, não existia naquele momento, junto na ata notarial, um perito, um engenheiro técnico contratado por ele mesmo para testar se a máquina estava funcionando e todos os requisitos legais, se aquele bem estava na sua atividade. Eu, como um tabelião, sou leigo no assunto, não sabia dizer se a máquina estava funcionando ou não estava. Então eu alertei meu cliente, olha, isto eu não posso constar na ata notarial, porque eu não posso afirmar se a máquina está funcionando ou não está funcionando. Então esta é a lógica da ata notarial, tome muito cuidado. Enfim, voltando lá, o porquê é importante você saber desta matéria. O que é escritura? O que é um registro de imóveis? O que é uma matrícula? Enfim, todo este assunto é muito importante você saber. Mas por quê, Jonathan? Primeiro ponto, eu vejo que é muito importante você saber dessa matéria pelo fato de que você vai saber explicar para o seu cliente o que tem aquela matrícula, o que falta averbar naquela matrícula, o que falta anotar na matrícula, se a matrícula está certa, se existe um procedimento de regularização daquele imóvel que é necessário realizar, se tem alguma área de posse que precisa realizar através de um uso capião extrajudicial, claro, sempre. Então, tudo isso vai facilitar a sua conversação e também, claro, isso vai facilitar a sua venda para seu cliente, porque o advogado também, acredito eu, que vende um produto, porque a venda, gente, é sempre assim, você tá dor e prazer, está solucionando a dor de uma pessoa, e o prazer que com o teu serviço, com a tua mão de obra, com a sua expertise na matéria, você pode angariar mais honorários, claro, e facilitar a vida dele, dando um maior conforto e resolver todos os problemas do seu cliente. Isto é a advocacia para mim, e isto é o momento que você realiza uma venda dentro do seu escritório de advocacia. E se você atuar na via extrajudicial, claro que esses honorários vêm muito mais rápido, muito mais fácil e N benefícios que eu sempre trato em meus canais. Se você me acompanha, você sabe que eu trato muito desse assunto. Por que é importante eu saber dessa matéria? Para você não ser igual a todo mundo. O pão francês todo mundo faz. Agora, se você quer se tornar um advogado de excelência, com uma alta performance, principalmente na via extrajudicial, este é o momento de você crescer na sua carreira e ser diferente do que todo mundo faz. Com certeza você vai se destacar nesse mercado, claro que é tão concorrido. Não vou dizer que não existe uma gama muito grande, existem muitos advogados, mas você tem que ser diferente. O diferente vai se destacar, vai aparecer cada vez mais e vai dar um serviço com maior qualidade para todos os clientes que atender. Qual o maior benefício de conhecer a matrícula? O maior benefício de conhecer a matrícula é você ter a expertise de saber ler uma matrícula. Quando você sabe ler tudo que vai naquela matrícula, tudo que engloba ela, o que deve ter, o que não deve ter, enfim, qual é a sequência dos atos, o que é um registro, o que é uma averbação, o que é uma averbação premonitória, que é muito importante para o seu cliente, uma indisponibilidade de bens, o registro do inventário em si. Então, tudo isso basta para você ser expert em entender a matrícula de um imóvel. Então, e se eu não fizer isso, o que acontece? Se você não fizer isso, o que acontece é que você vai começar a perder clientes, porque aquele que se destacar um pouquinho a mais pelo conhecimento de uma matrícula do imóvel vai roubar o seu cliente. Você vai mostrar mais conhecimento ao seu cliente nesta esfera extrajudicial, na organização patrimonial dele, principalmente se ele está levando um inventário para você realizar. E você vai mostrar que entende do assunto
o que é uma matrícula, o que é uma transcrição, o que é a posse, como regularizar aquele imóvel. Você vai estar dando toda essa deixa para o teu cliente no momento da sua venda e tenho certeza que ele vai fechar com você na hora que você mostra conhecimento. Ou seja, você está gerando valor para o seu cliente para que ele feche aquele contrato de honorários tão querido, tão desejado por você. E também pela sua equipe, pela sociedade do escritório e tudo mais. Onde mais erram? Eu acho que, assim, onde mais erram, vou colocar um caso prático para vocês. Onde mais erram, aconteceu o seguinte, eu estava saindo do cartório um dia, era cerca de 12:10, 12:15 mais ou menos, e tinha uma cliente parada na frente do cartório e todos os colaboradores já tinham saído do cartório. Era o horário do almoço. Então eles tinham saído do cartório e eu era quase o último a sair, não lembro se tinha alguém, mas vamos dizer que eu era o último a sair. E ela falou pra mim que, olha, aqui que eu tenho que tirar uma certidão atualizada, assim, explicou o caso pra mim. Eu peguei ali o que era, vi que a matrícula era do meu cartório. Então, eu falei pra ela, olha, minha senhora, o cartório abre 1 hora, você vem aqui, você pode retirar a certidão, que a gente retira na hora essa certidão pra você. Ela falou, pois é, eu fui no outro cartório, eles fizeram uma certidão, mas não era a certidão que o advogado tinha pedido. Então ele falou pra mim que eu tinha que vir aqui pra retirar essa certidão, e depois levar pra ele. Só que eu não posso perder o meu tempo de serviço, porque eu tô em horário de trabalho, então 1 hora eu tenho que tirar a certidão pra 1:30 no máximo eu estar trabalhando. Então você veja só a bomba que o advogado jogou pra ela. Fez ela gastar com uma certidão desnecessária do outro cartório, que não era necessário, e a cliente não sabia qual certidão tirar, então chegou lá, pra ela que é leiga no assunto, acabou tirando qualquer certidão. Se o advogado falou, ela foi lá atrás. Então, olha, se você entender que documento ela tem que tirar no cartório, que certidão ela tem que retirar no cartório e aonde ela tem que ir para retirar essa certidão, até concordo que você pode encaminhar sua cliente lá. Mas às vezes por escrito, explicando por escrito que tipo de documento tem que sair daquele cartório. Agora, só entregar limão beijado é uma pessoa leiga, que não entende do assunto, não está no mundo jurídico, ela não vai saber tirar e vai acabar gastando dinheiro, um dinheiro desnecessário para poder resolver esta questão para você. Se você está fazendo um serviço, faça o serviço com excelência. Se você está fazendo um serviço, faça o serviço da melhor maneira possível. Se você está cobrando os honorários, que com certeza você está cobrando, mas é muito pouco, não interessa. O pouco é bastante. O pouco para você é muito talvez para quem está pagando. Mesmo que você ache que cobrou uma miséria de honorários, faça o serviço da melhor forma possível. Fale com a cliente, vai lá e tira a certidão, dê por escrito qual cartório tem que tirar aquela certidão, que tipo de certidão você deseja que ela leve até você, para assim ela levar a certidão certa, porque senão o seu inventário em 21 dias não vai sair. Não vai sair. Veja o caso dessa senhora. Ela foi na semana passada retirar a certidão no outro cartório, ela veio hoje tirar uma certidão no meu cartório, ela vai levar provavelmente amanhã para você essa certidão, você vai receber a certidão no meio de tudo que você tem que fazer, você vai pegar esse documento lá para o final da semana, e assim vai, já passou muito frouxo esses 21 dias que você tinha que cumprir para realizar o seu inventário em 21 dias. Presta atenção nesses prazos, presta atenção nessas dicas, que às vezes você tem assim, John, você está falando bobagem. Já viu? Eu faço dessa forma e dá certo. Não digo que desta forma não dá certo. Dá certo, mas demora mais. E tempo é dinheiro. Tanto para você quanto para o seu cliente. Tempo é dinheiro. Então dê a dica certa, mostre para as pessoas, ensine elas onde devem ir. Isso se você não for, que é muito melhor. Muito melhor. Eu sou muito de ir lá fazer, pegar, retirar e acabou. Agora tem um site, uma dica para vocês. Tem um site que se chama ONR Registradores, é onde você pode retirar as certidões do registro de imóveis online. Então, acesse esse site, faz seu cadastro lá, você pode acessar a matrícula do imóvel lá, pode tirar certidão negativa do imóvel, certidão atualizada, certidão de inteiro teor, enfim.
Tudo quanto é tipo de certidão você pode tirar dentro desse site, que é uma plataforma que logo todos os cartórios do Brasil vão estar localizados dentro desse cartório. Eu não lembro quantos por cento está, mas muitos cartórios já estão integrando essa plataforma, então você pode tirar a certidão através desse sistema, que é online, e você vai pagar as taxas lá, vai pagar o valor da certidão, vai pagar, mas olha o quanto facilita a retirada da certidão. Então, como melhorar esse atendimento para que você tenha um atendimento de excelência e mostra um serviço de excelência, mostra conhecimento na matéria, para que depois o seu cliente não se arrependa de fechar esses honorários com você. Eu acho que a pior coisa na face da terra é você vender o seu peixe, mas no meio do caminho o seu cliente se arrepender de ter fechado o contrato de honorários com você. Mostre para que você está recebendo aquele valor, mostre todo esse valor que você recebe, enfim, para realizar aquela matéria. E o extrajudicial, gente, eu não estou puxando o tapete pro meu lado, não. Ele é tão gostoso e tão maravilhoso de trabalhar que a hora que com certeza você entrar nesse mundo e se entrar com vontade nesse mundo, você vai ver que é muito bom, muito mais fácil de você trabalhar, muito mais ágil, muito mais ágil. Eu vejo X advogados reclamando de tempo que o judiciário demora, que é isso, que é aquilo. Então aproveite essas deixas que o extrajudicial tem para facilitar a sua advocacia. Então vamos lá. O que é a matrícula no imóvel? O que deve ter na matrícula do imóvel? Então você vai abrir lá o código, na lei 6.015 de 73, que essa lei é que disciplina sobre a matéria dos registros públicos e outras providências. Então essa matéria é que vai levar você até o artigo 176 desta lei, que lá consta o requisito das matrículas. Mas Jonathan, o que deve ter? Explique aí. Cada matrícula é única. Eu falei no início desse vídeo. Cada matrícula é uma só. Se tem duas, tem alguma coisa errada aí, tem que analisar junto com o registrador o que aconteceu lá, que gerou duas. Mas não pode existir duas matrículas no mesmo imóvel? Não pode. Eu já vi algumas pessoas falando assim, que caso se vai fazer um desdobro, você gera um desmembramento ou um desdobro, você gera uma única matrícula para o mesmo imóvel? Não. Mesmo que se for casas geminadas, você pode instituir condomínio para essas casas geminadas, não quer dizer que vai gerar uma matrícula só para essas duas áreas. Vai ser duas matrículas, por causa que a instituição do condomínio que você está registrando vai registrar lá na matrícula principal que aquela matrícula virou duas. Por quê? Pelo fato da tua instituição de condomínio que fez gerar essas duas matrículas. Correto? Perfeito? Show? Cada matrícula é única. Não pode existir duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10. Não! É uma matrícula só. Lembra que eu falei no início do vídeo que você tem uma certidão de nascimento só. A matrícula do imóvel tem uma matrícula só. Mas, Jonathan, como é que funciona um prédio? Um prédio é a mesma coisa que eu falei agora da instituição do condomínio. Existe uma matrícula só. Instituído o condomínio, vai partir todo aquele prédio, todas as unidades. Cada unidade vai gerar uma matrícula com a sua fração dentro daquele imóvel. Com a sua proporção do terreno dentro daquele imóvel. Quando você pega uma matrícula, se você mora em condomínio, você vai ver que existe a proporção do solo, a parte útil, parte privada, o que é a garagem, o que é apartamento, o que é uma academia, o que é a churrasqueira. Pode ter tudo naquela instituição do condomínio. Mas a matéria aqui é a gente entender o que é essa tão crucial matrícula. Eu estava dando uma palestra esses dias e perguntei para as pessoas, eles mexem diretamente com matrícula de imóvel, que é uma área de banco. Então, muitas delas nunca pararam, às vezes, para analisar uma matrícula. Ou se analisaram e pararam, elas se perdiam. Por que se perde? Porque tem requisitos específicos da matrícula. Assim como eu citei aqui o artigo 176 da Lei 6.015. Lá consta o que você tem que ter na matrícula do imóvel. Ser urbano e ser rural.
O início deste artigo já diz que cada imóvel terá matrícula própria. Cada imóvel terá matrícula própria. Não vai ter 2, não vai ter 3, não vai ter 4. Não adianta a gente estar num condomínio irregular aqui. Eu moro numa pequena chácara e estamos em 10 dentro da mesma matrícula. Posso dividir esse imóvel? Desde que preencha uma fração mínima de parcelamento, podem sim fazer o parcelamento daquele imóvel, um para cada um. O que você pode realizar? Ou divisão amigável, ou que agora é uma matéria mais recente, não é tão recente, tem alguns estados que estão mais tempo, o processo de extremação, você pode realizar caso só você deseja sair. O que é a extremação? Como se fosse um procedimento de uso capião. Quando você está em condomínio com mais pessoas e você deseja retirar só aquela matrícula daquele imóvel. Geralmente, isso acontece em imóvel rural, tá bom? Tem que preencher, claro, os requisitos específicos de cada estado sobre esta matéria, mas a grosso modo, explicando o que é o processo de extremação, é isto, beleza? Perfeito? Então, cada matrícula é uma matrícula própria, não pode dar característica diversa à matrícula. Se eu estou em condomínio, eu não posso lá, mas tá eu e mais 10 pessoas, eu posso caracterizar a parte de cada um neste imóvel? Não pode. Por quê? Vamos pegar o artigo lá, o artigo 225, lembra que eu falei da Lei 6.015, nós estamos falando dela, ele fala certinho o que tem que ter a característica do imóvel. O que acontece lá em cima na matrícula? Primeiramente, lá em cima, no título, vai ter registro número, o número da matrícula. É um número sequencial. O cartório segue número sequencial de 1, começou lá no 1 e foi até agora, sei lá que número cada cartório vai ter a sua sequência, tá bom? Então, a matrícula é única, eu não posso dar uma característica diversa a ela. Se eu estou em um condomínio com 10 pessoas, um condomínio irregular, o que eu falo que é irregular? Não é aquele condomínio tratado pela lei de condomínio certinho, com a instituição e tudo mais. É quando vendeu parte aqui, parte lá e acabou juntando todo mundo dentro da mesma matrícula. Eu não posso dar característica além disso. O que eu vou colocar? Partes proporcionais de cada um dentro daquela matrícula. Eu tenho 10%, você tem 10%, nosso cliente tem 10% e assim por diante. É isso que eu posso colocar dentro da matrícula quando está em condomínio irregular. Mas o inventário, o que eu faço? Da mesma forma, se são 3 herdeiros, você vai dividir 33,33% dentro daquela matrícula. Cada um tem 33,33 proporcional ao tamanho daquela área. E assim vai acontecer. Mas lá no inventário, Jonathan, eu gosto de fazer assim. Eu coloco a matrícula, descrevo ela tudo bonitinho e coloco o fulano de tal vai ficar com a área e descreva a área da pessoa, porque ele já tem um mapa memorial. O fulano de tal vai ficar com a área e descreva a área da pessoa. Sabe o que vai acontecer quando chegar lá no registrador? Ele vai pedir, viu, doutor advogado, ou senhora advogada, eu peço que haja o desmembramento desse imóvel para poder registrar nesse inventário. Mas por quê? Não pode isso? É um mandado judicial? Eu tenho que registrar? Você é obrigado? Ou fiz a escritura, agora você tem que aceitar? Ele não pode recusar sim, porque está dando uma característica diversa da que existe no mundo das matrículas. Vamos usar esse termo, tá bom? Então cada matrícula é única, é uma característica só. Mas tem como eu colocar 33% para cada um, Jonathan, e fazer um documento à parte descrevendo aonde é a área do fulano A, B e C? Aí você pode realizar, mas registrar isso você não pode, tá bom? Mas se for rural, o que tem que acontecer? Você pode realizar sim um desmembramento, desde que cumpra a fração mínima de parcelamento. Se for urbano, se pode realizar um desmembramento, desde que cumpra com as normas legais de cada região da fração mínima de parcelamento, quanto você pode parcelar. Beleza? Show? Então, isto é a matrícula, ela é um instrumento único, não existe outra igual em nenhum canto do Brasil. Vai estar registrado lá naquela localidade. A minha cidade é dividida em 2. Existem 2 registros de imóveis. Primeiro RI e o segundo RI.
cada um fica com uma parte da cidade. Então tem uma parte da cidade que vai estar registrado no primeiro RI e tem uma parte da cidade que vai estar registrado no segundo RI. Não necessariamente vai estar nos dois RIs ou em outro estado. Eu sempre falo assim, que o inventário se pode realizar em qualquer lugar do Brasil. Porém, o registro você tem que levar para registrar na localização daquele imóvel, aonde o imóvel está localizado. Tá bom? Eu posso fazer a escritura lá em São Paulo e mandar aqui para minha cidade para registrar. Desde que lá mencione que o imóvel é daqui da cidade, está localizado no segundo RI, por exemplo, a matrícula é X e tudo mais, tá bom? Então a escritura se pode realizar em qualquer canto do Brasil, porém o registro vai ser obrigatoriamente da localização do imóvel. Aí você tem que ver qual cartório pertence, como é a divisão da cidade, sempre assim. Aqui na minha cidade, são 2 cartórios e é dividido em 2 a cidade. Agora, existem cidades que tem mais cartório, 2, 3, 4, 5 RIs, então você tem que saber onde está localizado, que aquela matrícula vai estar lá naquele cartório. Ah, mas eu gosto de registrar no outro, eu posso? Existe muito cliente que é conhecido, vem assim para mim, Jonathan, eu não quero registrar no outro, eu gosto de registrar com você, eu não posso registrar aí, olha, não dá. Infelizmente não dá, você vai ter que levar até outro RI para registrar esse documento. Então, isso acontece, a matrícula é única, o artigo 225 da Lei 6.015 fala as características do imóvel, todas as indicações de confrontações, localização do imóvel, tudo vai estar ali. Então existe uma norma sim para a característica do imóvel, que é este artigo 225 da 6.015 que vai dizer para você qual é a característica da descrição do imóvel. Agora, o artigo 176 da Lei 6.015 vem dizer quais são os requisitos da matrícula. O que deve ter a matrícula do imóvel? Então vamos lá. A matrícula de imóvel vai ter o número de ordem que seguirá ao infinito. Lembra que eu falei agora há pouco que começou lá e depois que terminou as transcrições, depois que terminou a transcrição, começou a matrícula. Então lá começou a matrícula 1 e hoje vai ao infinito essa numeração. Não é que, vai até 200 e agora vem 200, 1A, 1B, 2B, 3C e assim por diante. Não vai acontecer isso. Vai o número ao infinito, tá bom? São requisitos da matrícula no inciso 2, fala. Número de ordem que será infinito, a data de abertura da matrícula vai ter lá, constando lá no início já, não ali já no final vai constar qual é a data de abertura da matrícula, identificação do imóvel que será feita com indicação, C rural, o código do imóvel rural, CCIR, ITR, denominação das características e confrontações, localização da área, o que eu falei que o artigo 225 da 6.015 exige também. Aqui fala de forma mais genérica, lá fala de forma específica o que deve ter essa característica do imóvel, que é a confrontação e tudo mais ali que deve existir. É sempre importante se colocar quando confrontante se vai analisar, que tem o número da matrícula e o nome da pessoa. Tem cartório que coloca só o número da matrícula, porque o número da matrícula não muda, o nome do confrontante geralmente muda. Então, geralmente vai de cartório a cartório, cada um trabalha de um jeito. Eu coloco o número da matrícula e o nome do proprietário atual na época que foi aberta aquela matrícula, tá bom? Se é urbano, características e confrontações também, localização, área, logrador, número da sua designação cadastral, se houver. O número da situação cadastral, geralmente, sempre eu exijo para quando eu estou realizando um desmembramento para loteamento, para condomínio. Geralmente aqui a minha cidade, a própria prefeitura gera essa numeração cadastral de cada imóvel, que essa numeração é o que vai gerar o famoso IPTU, tá bom? Claro, pega um imóvel antigo, que não tem. Eu peguei uma matrícula esses dias, que é bem precária a descrição. A fulana recebeu vai lá bolinha, ela recebeu esse imóvel através de herança, e lá consta Maria da Silva, brasileira, solteira, residente na cidade de X, filha de tal pessoa, que acabou. Consta só isso. O que fazer nesse caso quando o imóvel tem uma descrição precária?
O que fazer? Que forma eu analiso? Veja bem, lembra que eu falei que você deve estar num atendimento de excelência para seu cliente? Quando você pega um imóvel desse jeito, você vai realizar o inventário dele, com certeza, dessa matrícula. Você tem que analisar assim. A Maria da Silva, ela casou? Será que ela casou na época? Não, ela casou. Então, beleza. Então, ela casou, precisa de certidão de casamento dela. A Maria da Silva, qual que era o nome do marido dela? O marido dela era o fulano de tal. Então, eu preciso de cópia do RG e CPF desta pessoa. Então, beleza, ela casou. Tem numeração predial, o terreno? Não tem. Tem cadastro ou numeração do IPTU na matrícula? Não tem. Tem nome da rua no imóvel? Não tem também. Então, o que eu faço? Então, eu vou reunir toda essa documentação, porque o registro de imóveis vai exigir, sem falta, com certeza. Se eu estiver falando bobagem, você vem até aqui, eu deixo você me dar uma chinelada. Então, ele vai exigir para que esses documentos sejam averbados na matrícula. Se a Maria da Silva casou, é muito importante o mundo saber quem é o marido dela e quais são os documentos do marido dela. E tudo isso vai ser em atos de averbação. Para depois você possa realizar o inventário da Maria da Silva, quem sabe até do marido dela, quem sabe você possa acompanhar a Maria da Silva na venda do terreno dela, vai precisar desses dados atualizados para averbar no registro de imóveis. E se eu não fizer isso? Não vai. O registrador vai voltar, ele não vai aceitar, ele vai precisar desses dados. Porque existem muitos sistemas que a gente tem que informar RG e CPF dessas partes. Um exemplo é a DOI. A DOI é um programa da Receita Federal que a gente tem que informar as transmissões realizadas. Então tudo vai para lá. No ato de escritura é realizada a DOI, no ato de compra e venda também é realizada, no registro dessa escritura também é realizada a comunicação à Receita da DOI. Então é necessário sim, o registrador vai exigir para que cumpra os requisitos do sistema. Porque o indicador pessoal que a gente chama dentro do cartório tem tudo lá. É o nome, é como se fosse uma fichinha. Geralmente, alguns cartórios estão agora somente com meio eletrônico para realizar na cadastro pessoal da pessoa lá no cartório de registro de imóveis. Que é onde lá, nesse livro que a gente chama, é lá que a gente vai realizar a busca de quando a pessoa tem um imóvel. A busca se aquela pessoa realizou a venda daquele imóvel. Tudo que a pessoa comprou, vendeu, recebeu em doação ou doou, vai estar nessa ficha dela, que a gente chama de ficha, tá bom? Então, tudo vai estar lá. Então, há necessidade sim de cada vez eu preencher cada vez mais esses dados. Antigamente era muito precário? Sim, era precário. A pessoa não tinha CPF, a pessoa normalmente tinha um RG, a pessoa se casava, não averbava, a pessoa, enfim, há necessidade de proceder todas essas averbações na matrícula. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei de um atendimento de excelência? E por que eu estou falando isso? Porque se vem me falar isso, Jonathan, calma. Calma, que eu te explico. Há necessidade de você, quando vai passar os seus honorários, entender que tipo de averbações vai realizar lá. Eu vou enfatizar os seus honorários. Vou enfatizar. Você cobrou X do cliente para realizar aquele inventário. Olha, meu cliente, eu cobro X para realizar o inventário. Você vai pagar ITCMD, tanto por cento, 4%, vai dar tanto sobre esses bens. Vai pagar mais os impostos estaduais, ou FUNREJUS, FRJ, depende, cada estado vai chamar de um jeito. E é só isso. Aí mais o registro da escritura, do inventário. É isso que você vai ter de custo. Aí você leva a escritura faceirinho, bonitinho lá no cartório, pegou o dinheiro da parte para pagar aquele protocolo e volta para trás. Por quê? O cartório vai exigir todas essas averbações. Cada ato vai gerar um tipo de averbação. É dados pessoais, é registro CPF, é o casamento, é descrição do imóvel, está faltando um código do imóvel, é o nome de rua, é uma numeração predial, é também, talvez, a averbação da edificação que você constou no inventário e não está na matrícula. Lembre que eu falei, a matrícula é única e tem que ter a característica dela é uma só.
Agora, se você constou no inventário que tem edificação e não consta na matrícula, o registrador vai exigir que você averbe essa edificação antes de fazer tudo isso. Então vamos colocar lá que cada averbação você gaste R$100. Não é isso, mas vamos enfatizar aqui que cada averbação é R$100. Então só nessa brincadeira, de 5 averbações, já foi R$500. R$500. Aí você vai ter que ir lá para o seu cliente, olha cliente, o cartório lá tá louco, tá exigindo muita averbação, o cartório tá fazendo isso, o cartório tá fazendo aquilo. Não, a culpa é sua que não soube analisar aquela matrícula. Não soube passar para o seu cliente que haveria necessidade de realizar aquela averbação. Então, presta atenção nessas dicas que é sim de extrema importância para você até mesmo passar os seus honorários, até mesmo passar as custas que o seu cliente vai ter lá na frente depois para registro daquele inventário. Tá bom? Ficou claro? Ficou muito claro? Eu fico chateado com isso porque eu tento ajudar muitos colegas advogados e acabam cometendo o mesmo erro. E sempre a culpa é do cartório. Não, a culpa não é do cartório, a culpa não é dessas pessoas. A culpa é sua pelo fato de não saber interpretar aquela matrícula. Mas essas dicas que eu tô dando, artigo 176, artigo 225 da Lei 6.015, fala todos os requisitos que você precisa ter. Vamos lá, um pente fino sobre essa matéria. Se for imóvel rural, vai ter as características, tá bom? Eu vou ter que averbar. Primeira coisa, eu vejo se existem os dados pessoais da pessoa que é proprietária daquele imóvel. Se ela casou, beleza, vou ter que averbar os dados pessoais do marido. Se ela não casou, tudo bem, vou ter que averbar os dados dela se não consta. O que é os dados pessoais? RG, CPF e Estado Civil. Então isso eu vou ter que averbar. O Estado Civil é quando casa ou quando se divorcia, enfim. Vou ter que averbar no imóvel urbano o cadastro municipal. Aqui a gente chama de IPTU, aquela numeração de IPTU. Vamos ter que averbar também nome de rua, se não tiver. Vamos ter que averbar numeração predial, se não tiver. Se tiver uma edificação que você não averbou, vai ter que averbar também. Isso para o imóvel urbano. E se é rural? Se é rural, você vai ter que CCIR, averbar, dados pessoais também, desculpa. Os dados pessoais também vai ter que averbar, mas se rural você vai ter que averbar dados pessoais, tem que analisar os dados pessoais também, ver se consta todos os dados bonitinho, RG, CPF, se é casado, se não é casado, enfim. Então, dados pessoais, RG, CPF, Estado Civil, CCIR, ITR, isso você vai ter que averbar lá na matrícula. E cuide, se for imóvel acima de 100 hectares, você precisa fazer a atualização também, com GEL e certificação no INCRA. Muita gente está esquecendo dessa normativa que existe, de quando chega no cartório pede, solicita e acaba travando o processo mais tempo, porque tem que mandar fazer um mapa memorial, georreferenciado, mandar para o INCRA certificar, voltar para abrir, registrar naquela matrícula. Então isso acaba perdendo um pouco de tempo. Então é bom analisar antes a matrícula para depois lá na hora do registrador você não receber uma belíssima de uma nota de diligência te exigindo um monte de documento que você não sabe por onde começar. Você não acha a ponta do bombril nessa situação para realizar aquele ato. Então preste atenção nessas dicas. Presta atenção que eu estou aqui para te ajudar. Pegar na tua mão e escrever essas dicas que são necessárias para a matrícula do imóvel, tá bom? Quem é a pessoa que mais realiza estas faltas, esses erros no mundo extrajudicial? É o advogado. É o advogado pela falta de conhecimento técnico sobre a matéria. E também, se você está aqui, é porque, claro, busca só alta performance nessa área extrajudicial. Agora, se você não está aqui, não vai vir nada de um livro cair em sua mente e te explicar toda essa matéria para você entender, interpretar e evitar as notas de diligências que são tão detestadas pelo advogado que você não imagina. E pro registrador,
Também, para o registrador, também não é fácil realizar uma nota de diligência. Também não é fácil fazer a devolução daquele título para que você cumpra certos requisitos. Porque ele perde muito tempo realizando aquilo. Mas, se é necessário, ele vai fazer. Mesmo que seja chato, mesmo que fique um clima ruim, ele vai fazer uma nota de diligência porque ele não tem outra saída se não cumprir com esses requisitos da Lei 6.015 e cadastrar lá, averbar junto à matrícula. O que é a averbação, gente? E o que é o registro? A averbação é sempre dados que não de transferência de imóvel. Vamos colocar assim para você entender. São os dados pessoais, casamento, tudo isso, quando não há transferência. Registro é sobre quando há um ônus, uma transferência do imóvel, uma alienação está embutida em ônus, hipoteca, enfim, tudo isso, tá bom? E como você faz agora para absorver tudo isso que eu estou falando? O que eu faço, Jonathan? Por onde começar? Pega uma matrícula atualizada do imóvel, destrincha ela. Assista esse vídeo 10 vezes se for necessário. Pega a matrícula, analisa ato por ato da matrícula. Tudo o que aconteceu naquele mundo daquela matrícula para você entender. Se está faltando, eu lembro que o Jonathan falou que está realmente faltando um CCIR aqui. Eu lembro que o Jonathan falou que realmente está faltando os dados pessoais da compradora. Está faltando um CPF, um RG aqui, anotar na matrícula. Então eu vou ter que solicitar ao meu cliente. Eu vou ter que pedir uma cópia atualizada da matrícula para entender melhor isso. Lembre o caso que eu falei daquela cliente que o advogado mandou até o cartório e ela não sabia que tipo de documento tinha que tirar. Às vezes o cliente não sabe diferenciar o que é escritura e o que é registro. Você vai utilizar para o seu inventário a própria matrícula do imóvel, não a escritura, tá bom? Você vai realizar a matrícula do imóvel, então você vai ao registro de imóveis, retirar a certidão. Lembre-se de tirar de forma online se você não é da cidade. Ah, mas Jonathan, eu moro em São Paulo e preciso retirar no Paraná, ou vice-versa, o que eu faço? Acha o sistema que tira online, que o cartório está integrado para retirar essa certidão online. E vai tá ali no teu computador, no teu e-mail, você vai imprimir na tua casa, no teu escritório, aonde você quiser. E pronto, tá com a certidão atualizada. Vale por 30 dias. Então, acha essas brechas para facilitar a sua venda na advocacia extrajudicial. Lembra que eu falei que isso vai te dar mais valor para os seus honorários. O extrajudicial é se você interpretar ele de forma que deve ser interpretado, você vai gerar mais valor para o seu cliente, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilha, comenta aqui se ficou alguma dúvida e se inscreve no canal, que é muito importante para nós. Até a próxima, nos vemos em breve.